Comer saudável significa comer de tudo, tá certo? Bora falar sobre isso nesse vídeo de agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV. Ai, cabelinho sempre incomodando. Eu espero que vocês estejam todos muito bem desse lado também. Bom, vamos encerrar a série Barreiras Alimentícias e hoje a gente vai falar sobre comer bem, ou seja, comer bem, comer de tudo, mesmo que por aí a gente tenha alguns problemas, como acontece aqui, né? Intolerância ao glúten, lactose, alergia ao fermento biológico, ainda por cima refluxo, mas mesmo assim a gente pode levar sim uma alimentação saudável. Aliás, esse é uma grande pergunta, né, que a gente faz nesse momento. Quando eu vi o documentário sobre intolerância ao glúten, eu achei muito interessante a discussão que se propôs, que está relacionado à alimentação em larga escala e o tipo de trigo que se desenvolveu justamente após a Segunda Guerra, a briga que há sobre o glifosato, né? O uso de inseticidas para evitar ervas daninhas e que isso também pode trazer, inclusive, estudos que falam sobre um possível, que pode até dar câncer, dependendo. Mas isso tudo também é muito complexo e muito complicado. Por que isso é muito complexo? Porque há o interesse das grandes empresas ou das grandes indústrias alimentícias por aí. Há muito lobbying, também há um pouco de ideologismo. Então aí há uma briga e uma queda de braço muito grande. Então eu não defendo os inseticidas, eu deixo muito claro, eu sou a favor sempre de uma agricultura sem inseticidas e da forma mais natural possível. E é sobre esse aspecto que eu vou conversar nesse vídeo. A parte dessas questões que a gente colocou, eu acho que uma coisa muito importante que se deve se levar em conta quando vocês forem comprar alimentos, por exemplo aqui, como eu vivo em Viena, eu procuro comprar alimentos que são produzidos aqui mesmo, os alimentos regionais. Eu vou dar um exemplo. A uva. O meu marido adora comer uva. Eu não sou muito fã de uva, mas a uva, por exemplo, eu gosto de comprá-la. Oh, meu Deus do céu, quem tá aqui? Peço desculpas, a gente teve aqui a interrupção da cookie que ela passou aqui na frente da câmera. Bom, a gente estava falando da uva. A uva eu gosto de comprá-la, especialmente uva da Itália, que está perto aqui da Áustria. Em muitos casos, por exemplo, especialmente nesses chamados supermercados, discount supermarket, né, como se diz em inglês, supermercados sem marca, há muitos produtos, por exemplo, que de repente a uva vem do Egito. E aí você começa a pensar, poxa, a uva do Egito, o Egito é um país, né, seco, vamos dizer assim, então, e tem problema com água, então você tira água de um lado para você irrigar a plantação de uva para colocar a uva para se vender aqui na Europa. Então, esse tipo de pensamento é que eu levo quando eu compro produtos. Ler as etiquetas. Bom, eu leio as etiquetas porque eu sou alérgica, mas também leio as etiquetas e, sobretudo, a origem dos produtos. Eu vou dar outro exemplo bem interessante, o mel. O mel, eu atualmente só compro mel produzido na Áustria, porque o que acontece? Se você pega um mel um pouco mais barato, você vai ver que tem mel, vamos dizer assim, traços de mel vindo do mundo inteiro, mas não é exatamente mel produzido, por exemplo, dentro da União Europeia. Então são essas pegadinhas, esses pequenos detalhes que vale muito a pena vocês darem uma olhada. Outra coisa também muito interessante está relacionado aos escândalos. Quem acompanha, e vale a pena acompanhar o noticiário alemão, escândalos relacionados à carne, a leite e, sobretudo, produtos pasteurizados que são vendidos nesses supermercados, os chamados discount supermarket. Eu tenho uma política que é a seguinte:
Nem tudo que está sendo vendido, vamos dizer assim, em lojas vegan, por exemplo, pode ser muito marketing, tem muito marketing também aí nessa história, e muitos desses produtos eles podem ser imensamente caros, e em muitos casos também a maneira como esses produtos são feitos, especialmente industrializados nesses supermercados sem marcas ou os produtos muito baratos. Então tem que haver aí um contrabalanço. O que eu faço é justamente, como eu falei, ler as etiquetas, pegar os produtos bio e prestar muito atenção tudo que acontece aí, quem pensa relacionado à alimentação. Outro exemplo também que a gente pode dar é relacionado à carne, né? Por exemplo, mais no caso do Brasil especificamente, a origem da carne. Você comprar carne num açougue certificado, você saber especialmente a origem do produto, se aquele animal ele foi bem tratado, o que come, isso é muito importante. Trata-se de um assunto muito complexo, né? Essa questão da alimentação, uso de inseticidas ou não uso de inseticidas, quem fala, como dizer assim, quem fala o certo, quem fala errado, aí é um tiroteio. Atualmente essa questão ela não tem sido muito levantada aqui na Europa, porque a prioridade, aliás, duas prioridades, né? A primeira ainda a crise da Covid-19 com a variante Omicron e também com o problema aí com a Rússia, né? E no caso uma suposta invasão da Ucrânia. Mas seguramente quando esses assuntos estiverem nos seus lugares, seguramente essa questão da produção de alimento, uma produção de alimento bio e de uma maneira de, vamos dizer assim, de uma agricultura livre de pesticidas, esse é um assunto que vai com certeza voltar. E quanto a nós, seres normais, os alérgicos, a gente vai, vamos dizer assim, vai levando, né? A gente vai sempre vendo aí os produtos que não tem lactose ou que não tem glúten. Eu, ao longo da pandemia, eu desenvolvi muito a cozinha, vamos dizer assim, não que eu virei cozinheira, porque eu nunca fui boa na cozinha, mas eu, vamos dizer assim, desenvolvi várias maneiras e eu estou numa fase de alimentação muito bem. Mas, como eu disse, quando eu vou comprar os produtos, eu me informo, eu leio a etiqueta, vejo a origem do produto e vejo aí aquele famoso custo-benefício, para ver se eu faço a compra ou não do produto, porque afinal de contas, comer bem é comer um pouco de tudo e uma alimentação saudável significa saúde na certa. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi a série Barreiras Alimentícias. Se você está sofrendo algum tipo de distúrbio de alimentação ou se a sua digestão por algum motivo não estiver bem, mais uma vez, o objetivo dessa série é só compartilhar a minha experiência com vocês, trazer comparado da primeira Barreiras Alimentícias, a gente trouxe alguns outros assuntos para reflexão. E claro, se a sua digestão não estiver bem, procure um médico. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem o Drica Ribas, não deixem de se inscrever aqui no canal. Se vocês... Na hora que eu tô encerrando, me embananei. Tá certo. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. E fui.